sem ofender ninguém. E o livro ele contém essas histórias específicas contadas pelos outros ou também tem depoimento do próprio bispo? Tem depoimento dele também, tem entrevista dele, tem entrevista de D. Laurindo, tem uma série. Na verdade, nós procuramos colocar uma série de coisas, entrevista, matérias assim mais exatas. É um livro que contém muitas informações e bastante, vamos dizer assim, elogio de pessoas que contaram sobre ele. Incrível que os depoimentos que nós buscamos, os elogios são fantásticos sobre a pessoa de Dom Olívio. Então, dá para ver que realmente ele teve um zelo muito grande pelo sacerdócio dele, do início até aqui, como bispo diocesano e agora como bispo emérito da diocese, e ele continua levando esse exemplo. Então, ele é de fato um exemplo. Eu acho que foi uma escolha feliz de escrever essa biografia, essa história, porque vai servir de um grande exemplo. E o que você acha, assim, do público que está em casa agora, começando esse ano, né, de começar com essa obra maravilhosa aqui para Foz do Iguaçu? O que você colocaria para eles a respeito da vida de Dom Olívio? Olha, primeiro dizer assim, é que as pessoas estão assim, o que dar nesse início de ano, né? Presentear, nada melhor do que presentear uma pessoa com uma história de Dom Olívio, porque é uma história bonita, é uma história que todos nós, vamos dizer assim, precisamos e podemos seguir esse exemplo, porque é um exemplo de vida, é um exemplo de paz, de fé, de esperança, de luz, de otimismo. Já já nós vamos contar um pouquinho mais sobre essas histórias. Fique conosco, próximo bloco a gente continua com a história da biografia de Dom Olívio Aurélio Faza, mensageiro da paz. Voltamos com o segundo bloco do programa Conhecendo Nossa Igreja. Hoje estamos falando sobre a biografia de Dom Olívio Aurélio Faza, escrito por Nelson Locatelli. Nelson, continuando então a nossa história sobre o livro, qual foi a sua maior surpresa nesse decorrer todo, no escrever, no coletar os dados? A maior surpresa foi a forma como o Dom Olívio aceitou e ele aceitava o material que a gente apresentava, porque essa biografia ela foi revisada do começo ao fim por Dom Olívio. Então fiz toda a coleta de dados e na medida que ia sendo concluído, por exemplo, um capítulo, eu levava para ele e ele fazia algumas correções ortográficas e algumas coisas que precisavam ser retiradas, ele não retirava por conta própria. Ele chamava a gente para discutir e ele sempre dizia, eu não tenho autonomia para falar sobre mim, se eu deixo ou se eu não deixo. Aí ele dava uma sugestão de como a gente fazer aquilo ali, tirar ou alterar. Então a humildade, como ele aceitava esse trabalho. É incrível a forma humilde como ele tratou, vamos dizer assim, essa coleta de dados e os textos que nós colocamos no livro. E a sua maior decepção nesse decorrer, assim, a dificuldade talvez que você tenha encontrado nesse tempo? Não, vamos dizer assim, não houve, decepção não teve, dificuldade foi o tempo, encontrar um tempo para escrever, porque eu escrevia sempre nos finais de semana e à noite principalmente, então eu ficava até tarde da noite, às vezes varava a madrugada escrevendo, porque é um trabalho, porque você tem que confrontar dados, então ler, reler e somar, e daí o que alegrava mais e motivava era a surpresa, que você ia se surpreendendo com aquilo que você já imaginava lá atrás, aquela inspiração que você tinha, você constatava lá na frente que de fato era aquilo que você imaginava de Dom Olívio. Aquela história bonita, aquela história santa, vamos dizer assim. Então tá, sem contar o conteúdo que tem lá dentro do livro, né? Você conta para nós um pouquinho só, que a gente, claro, quer que todo mundo compre, ajude na construção da nova catedral, mas conte um pouquinho para nós o que contém nessa biografia. Se tem depoimentos, tem fotos, como é que é?
A biografia tem fotografias, são várias fotografias, tem em torno de 25 depoimentos dentro do livro, são 17 capítulos, são 184 páginas, dividido em 17 capítulos. Aí capítulos contêm entrevista de bispo, os depoimentos de empresário, fotografias. Então é um livro gostoso assim de ler, É um livro fácil. Eu sou suspeito de dizer se é um livro gostoso assim de ler, né? Você está apaixonado pelo livro? Eu estou apaixonado, aliás, vamos dizer assim, eu já estou cansado de ler o livro, ler e reler, e estou assim, curioso para ver alguém falar sobre o livro. Até agora eu não encontrei para dizer se aonde ficou assim, mais cansativo, aonde ficou bom. Porque li, reli e revisei tantas vezes que já estou assim cansado de ver o livro. Mas é claro, feliz. E assim, como se tivesse alcançado uma graça de Deus fazer isso, né? Porque... E foi difícil a publicação do livro? Vocês tiveram apoios? Como é que foi? Foi difícil a publicação porque assim, quando nós fizemos o projeto, inclusive na nossa conversa inicial com Dom Olívio, nós propomos a ele que a diocese não teria nenhum custo, que nós iríamos, além de buscar todos os dados em torno dele, nós iríamos também buscar apoio financeiro para entregar a obra, vamos dizer assim, pronta, para ajudar na nova catedral. Então a dificuldade maior foi buscar o apoio financeiro. Não assim porque as pessoas negavam em ajudar, mas em função da dificuldade financeira mesmo da cidade. O comércio não vive um momento difícil, num momento fácil. Então foi difícil. Isso, então foi difícil em função disso. Mas graças aos empresários da cidade, nós tivemos toda a obra paga. Então entregamos a obra para a diocese sem custo nenhum, e já toda paga nessa parte gráfica. Quantos exemplares foram feitos? Foram feitos 10 mil exemplares. E vocês têm alguma perspectiva de venda? Como é que está a expectativa nesse primeiro mês? A nossa expectativa é que não feche um mês, a gente vende tudo. A gente vende 10 mil exemplares e ainda tenha mais 5 mil pessoas esperando mais. Não, veja bem, nós não temos assim uma perspectiva, mas as vendas estão boas. Porque assim, todas as 22 paróquias da diocese, nas 12 cidades que compõem a Diocese de Foz do Iguaçu, na secretaria já está à disposição a obra. E nós já tivemos contato com alguns padres e a obra está indo, vamos dizer assim, maravilhosamente bem. Onde que ela é encontrada? Como é que a gente pode comprar a biografia? Bom, hoje nós tivemos recentemente o lançamento na Câmara de Vereadores. Então, assim, a obra ela se encontra, por enquanto, nas secretarias de todas as paróquias da diocese. Isso. Em livrarias ainda? Ainda não, mas com certeza agora já na segunda quinzena desse mês de janeiro, nós já vamos ter a obra também à disposição nas livrarias. Uhum. E qual o valor do livro? O livro está sendo vendido a R$15. R$12 é repassado direto na conta da nova catedral e R$3 fica para quem vender a obra. No caso, ou para a paróquia, também vai ser repassado para pessoas particulares que queiram vender. Porque assim, a gente está fazendo um mutirão para vender a obra porque é por uma boa causa, é para a nova catedral. Então é para o povo da diocese, é para esses 400 mil católicos que existem em toda a diocese de Foz do Iguaçu. A obra vem de encontro a isso. E você então doou todo o seu trabalho? Nós doamos todas as pessoas que colaboraram de uma forma ou de outra, foi voluntário. Uhum. Existe alguém assim que tenha trabalhado diretamente com você, que ajudou direto, que você queira agradecer? Eu quero fazer um agradecimento assim, todo especial a Lourdes, da Cúria Diocesana. Uhum. A Lourdes, que inclusive deu um suporte muito bom na questão de pesquisa, porque nós precisamos, vamos dizer assim, entre aspas, entrar na Cúria. E a Lourdes estava lá e deu todo esse suporte, inclusive as fotografias, buscando fotografias lá de trás, de 1978, quando o Dom Olívio chegou, nas visitas pastorais que ele fazia de forma bem humilde, tem essas fotografias, e nós conseguimos com a Lourdes. Então todo esse trabalho, esse contato mais direto com o Dom Olívio foi através da Lourdes. Então, esse agradecimento todo especial a ela. E é claro, não esquecendo das outras pessoas, porque são várias as pessoas. Se eu for citar nome aqui, eu corro risco de deixar alguém fora. Então, vou citar Lourdes em nome de todos. De todos. E o livro, ele é a tua primeira obra? Você já tem outros? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória como escritor.
Bom, esse livro é o primeiro em termos, no gênero biográfico. Né? Eu tenho outras